Oi, pessoal, meu nome é Augusto Diniz, colunista de cultura de Carta Capital. A gente está aqui na redação de Carta Capital, na região central de São Paulo. A gente vai fazer entrevista agora com o rapper Dudu. Dudu, Grande prazer, muito Augusto. obrigado por você ter Honra vindo imensa aqui. estar aqui, que é isso, eu que Ele tá agradeço. lançando, Dudu está lançando um novo disco chamado Cara Errado, com 10 faixas. Dudu, adorei o disco, já ouvi, saí na frente. Queria que você me contasse sobre essa sonoridade, essa música lá, essa inserção que você fez do Rhythm and Blues, né? Essa música latina que está inserida ali também nesse trabalho, um pouco de influência também da MPB. É um bom disco para ouvir. Primeiramente, né, muito obrigado, Augusto, aí pelo convite, por receber a gente, por estar falando um pouco aí sobre o disco. E, cara, o disco, ele surgiu também de uma necessidade que eu tive ali no momento de trazer um pouco mais disso, né? A gente estava conversando aqui um pouco antes, eu sou um jovem, né, ainda, mas eu já tenho alguns anos de carreira relacionada ao rap, relacionada à música, e dentre todo esse tempo eu sempre fui muito fã de música, num todo, tá ligado? E o disco, eu tentei ambientar um pouco do que eu queria fazer, porque eu gosto de ouvir esse tipo de música, eu gosto de escutar música fluida, que nem você falou, eu gosto quando a sonoridade passa o texto, quando o texto envolve a música e a música envolve o texto de forma que fique tudo uniforme. Gosto que as pessoas consumam aquela música de maneira inerente. Aquela música ele pode representar o que ela quiser, a partir do momento que ela ressoa com a pessoa. Então, tipo, a minha busca real foi por tentar trazer as texturas que eu consumia da minha maneira, a minha leitura ali, que tem um pouco de tudo, né? R&B, synthwave, tem música latina, mas ao mesmo tempo tudo pra mim foi bem música latina, né? Porque eu tentei ver tudo por esse espectro ali, resgatando aquela memória afetiva mesmo, nostálgica que a gente escuta quando escuta algo que conhece. De qualquer forma, assim, você é um rapper, mas a sua sonoridade tem umas influências ali que você colocou no trabalho, nas faixas, uma preocupação de ressaltar essas outras influências que você citou, né? Como é que é esse processo de você conseguir juntar ali o rap com essas outras influências musicais? Cara, no final, pra mim, mano, que eu sou MC, que sou rapper, a parte mais fácil, eu acredito, é essa, né, mano? Porque o rap e o hip hop, eles sempre trouxeram isso. A gente sempre remixou, a gente sempre sampleou, a gente sempre trouxe da influência que a gente tinha ao nosso entorno, seja a música de comunidade, a gente tem aí o Emicida com Amarelo, a gente tem aí o Marcelo D2, que trouxe o rap e o samba em vários momentos. A gente traz a influência que a gente tem ali no nosso entorno, e como o nosso rap fala disso, o rap ele sempre foi o narrador, né, o responsável por transmitir o que ele via ali, o que ele sentia, a realidade dele de alguma maneira. Então, tipo, dessa vez, o que eu tentei foi trazer mais a sonoridade do que o texto em si, que nem eu disse. Esse disco, pra mim, é inteiro um disco de música latina, porque quando eu fui pra Colômbia, né, depois a gente fala disso, mas foi o que eu percebi que eu falei, cara, a nossa herança latina é muito maior do que música com violão e bandolim, o que seja o som latino que a gente pensa, né? Mas a música latina ela passou por vários momentos, o próprio Brasil, né? A gente teve a ascensão do Miami Bass, a gente teve a época da Bossa Nova, a gente teve a Tropicália, a gente teve a licergia brasileira, entendeu? Então, tipo assim, a música brasileira passou por vários momentos com rock, com samba, com pagode, com R&B. Então, o que eu tentei trazer foi isso, foi o meu acesso que eu tive a tudo isso durante a minha vida, representado em como isso ressoou em mim, na minha sonoridade. São músicas que eu gostaria de ouvir de alguma maneira na rádio, passeando, são músicas que me representam. Agora que você já citou aí Colômbia, conta um pouco dessas referências que você trouxe aí para o disco. Eu acho fundamental. A linguagem, né, da música latina está em evidência, né? Tardiamente até, porque a gente olha muito pouco aí para os nossos vizinhos, mas eu queria que você comentasse essa sua relação agora aí com a música latina. Então, essa frase é realmente, a gente olha muito pouco para os nossos vizinhos. O Brasil é um país que consome muito do que é do Brasil, mesmo a gente sendo tão pouco patriota, né, no final das contas, a gente está sempre comparando o trabalho com o trabalho fora, mas a gente é um país de proporção continental, então acaba que a gente não se atenta ao que tem ao externo. E é muito engraçado porque quando a gente vai para fora do Brasil,
a gente vê o quanto nós somos influentes. Acaba que nós somos os maus vizinhos, né? A gente acha que ninguém quer trabalhar com a gente, mas na real não. As pessoas tentam buscar o acesso ao Brasil, mas o Brasil é muito fechado, sonoramente. Mas mesmo assim, a influência que a gente tem é incrível. Eu fui pra Colômbia e descobri que pra você fazer sucesso no Brasil, você tem que cantar em português. Tanto que o que a gente tem aí de artistas que fizeram carreira com interpolações ou com remix de música foi incrível, porque para tocar no Brasil tem que ser brasileiro. Então, quando eu fui para a Colômbia e eu vi que lá eles têm uma relação diferente com a música, toda a América Latina, né? Porque lá eu trabalhei com venezuelanos, cubanos, com pessoas da costa da Colômbia, com pessoas de Medellín. E lá eu vi o quanto eles têm esse acesso a todo e de lá para o exterior, né? Que é os Estados Unidos, que é bem perto de Miami, né? A Colômbia. Mas eu tive outra leitura como brasileiro, mano, porque eu, sei lá, mano, não me considero um cara tão letrado nesse sentido, não, mano. Tenho uma visão bem ali ainda da minha bolha, mano. Moleque de favela, mesmo tendo essa paixão por estudar música, por compreender como isso faz a diferença. Eu realmente tive esse acesso quando eu vi lá como eles tratam a própria música e como eles consomem o que vem do exterior, entendeu? É bem diferente. Eles são muito patriotas com a própria música, mas não tem preconceito de consumir o que é bom de outros lugares. Agora eu fiquei curioso, assim, conta um pouco essa história, né? Por que você foi trabalhar música lá? Lembrando que você já tem aí vai estar indo para o seu quinto álbum, já tem uma história, né? Então foi para lá já com uma carga de conhecimento musical grande. Sim, exatamente. Tipo, eu fui pra lá com uma ideia na cabeça. Na real, a gente foi pra Colômbia porque a gente foi fazer uma ponte. A gente foi não só fazer um laboratório, né, mas produzir algumas músicas lá de fato pela oportunidade que a gente teve com o estúdio de lá, de fazer um projeto nosso com eles. Então a gente acabou desenvolvendo agora a Rota Latina, que foi o último projeto que eu lancei em dezembro, com 3 faixas, né? Uma solo, uma com o Yazel, que é um artista cubano, e uma com o Nathan Shander, que são da Costa Caribenha, e o Torra aí na produção com a gente, Diego também, o Santa Bárbara, que foi a ponte para esse acontecimento. Foram pessoas muito importantes. E, cara, a Colômbia veio para mim no momento onde a gente já estava produzindo de fato o disco, né? O disco já tinha nascido a ideia de produzir o disco, mas eu ainda estava. Eu já estava com essa intenção de fazer algo não romântico em si, né, mas eu queria fazer um disco latino, mano. Eu queria fazer um disco musical. Eu queria utilizar as minhas influências. Eu tava escutando muita coisa. Eu tava escutando as mesmas coisas com olhos diferentes. Então eu queria buscar mais essa ideia de fazer um disco um pouco mais maduro sonoramente, né? Eu achei que tinha chegado esse momento. E quando eu fui fazer esse trabalho com a Colômbia, eu fui com uma mente totalmente diferente, né? Eu fui fazendo músicas reggaeton, fui fazendo várias ondas, misturando aquilo dali com rap, com o que eu conhecia. Mas quando eu cheguei lá, de fato, foi outra coisa que se abriu pra minha mente. Então, tipo, lá eu fiz amigos franceses, fiz amigos de Nova York, fiz amigos de outros lugares. E aí eu percebi, eu olhei de fato pra essa herança latina que a gente tem, pra esses momentos que a gente tem, totalmente diferente, porque lá eu vi jovens de 19 anos, num rolê de jovens, consumindo músicas dos anos 60, 70, e todos cantavam em coro. E aí tocava uma música atual do Bad Bunny, todo mundo cantava, os jovens, os mais velhos, tocava uma música do exterior, muitos corridos tumbados do México, e todo mundo consumia. E aí eu vi como, de fato, eles estavam muito mais ligados à herança musical deles do que a gente, né? O brasileiro tem memória muito curta. A gente esquece muito a somatória das coisas. Tipo assim, a gente esquece que os períodos da música brasileira que culminaram no momento atual, seja da construção de mix e master, seja como a gente faz os arranjos da nossa música, seja as notas que a gente usa, até da influência social que aquilo tem. Tipo assim, até a forma de se vestir, até agora, até eu mesmo, tipo assim, a gente vê uma coisa, todo mundo voltando a usar mais alfaiataria, a moda é parecer retrô, entendeu? O novo é retrô de novo. Então a gente vive sempre tendo... A nostalgia é o que a gente mais busca em tudo, cara. Então, tentar trazer um pouco do que me construiu, um pouco do que eu sou com a sonoridade, foi essa leitura que a Colômbia me ajudou a ter. Foi em 2025, né, que você ficou em Bogotá. Fui pra Medellín. Medellín. Pra Medellín, o estado lá da Antioquia. Legal. Foi uma viagem incrível. Voltando aqui pro Cara Errado, né? Aliás, por que esse título? Mano, o Cara Errado foi uma conversa que eu tive com a minha namorada,
sobre escolher nome de música, mas foi algo que já estava passando pela minha cabeça, porque todas as músicas eram músicas românticas, mas eu queria trazer uma narrativa diferente em cada. Às vezes um ponto de vista diferente em cada. Essa já era a minha ideia. Como as músicas iam ser, foi se construindo. O cara errado vem disso, cara, de ser o cara errado pra tomar uma decisão, de às vezes o cara errado num relacionamento. O que que é de fato ser o cara errado? Quando você se coloca numa posição de responsabilidade e você não entende, ou às vezes você se sobrecarrega de coisas e não consegue corresponder, mano. Acho que o cara errado é isso, mano. No disco, você que escutou, são vários pontos de vista, desde o cara muito desesperado pra ser amado ao cara que não liga pra nada. É o cara errado. O cara errado ou a pessoa errada no momento certo. Então, tipo, quando eu pensei no cara errado, eu falei, caralho, eu sou o cara errado pra tudo nessa relação. Agora, é um disco pessoal, né? Quer dizer, você dialoga com relacionamentos, questões, Eu, conflitos. eu conversei isso com alguém, a Lona estava até presente. Eu acho que eu tento nem colocar como disco pessoal. É um disco íntimo. Tá. Porque não são histórias minhas. Eu sou um cara, pô. A galera que escutou, não sei se você já escutou meu primeiro disco, inclusive recomendo, é um ótimo disco. Sonoramente incrível também, que é o Assídia, que é um disco que eu considero pessoal ali, entendeu? Ali é um disco que tava passando por um momento X e nasceu dali um disco bem íntimo, bem pessoal, onde o público se afeiçoou muito a ele. Mas esse eu considero um disco mais íntimo que eu fiz pensando num todo. Fiz pensando nas coisas que as pessoas passam cotidianamente, tanto coisas que eu vejo, tanto misturando coisas que eu sinto, tanto tentando transformar coisas, relações de amizade, por um ponto de vista afetivo. Então, esse é um disco mais íntimo do que pessoal, eu considero. Agora, você tem você dá uns títulos também muito pessoais, né? Obsessivo, por exemplo, né? Dependente. São títulos pouco incomum até pro rap. Então, esse disco eu tentei fazer uma coisa bem direta, porque são características, sei lá, são palavras meio ofensivas, né? Não parece? São palavras fortes, em São caixa palavras alta, fortes. e acompanhada de frases que tem a ver com a música, ou que a gente vê de alguma forma. Eu pensei nos dois títulos porque eu não consegui descrever nenhuma música de uma maneira assim. Pô, antes. Eu sou um cara muito apegado a guia, como eu falei, eu sou horrível pra dar nome. Às vezes a música tá indo pro lançamento e eu tô chamando de Master versão 2. Qual é o nome da música? Eu não sei, cara. Tá escrito V2, é Dudu, entendeu? Então, tipo. Mas nesse disco eu quis trazer nomes assim, justamente pra trazer característica de cada música ali, da personalidade de escrita, entendeu? Então eu já entreguei essa visão minha pra que cada pessoa pudesse tirar uma conclusão depois de escutar, entendeu? Agora, no seu último disco, né, Escolhas e Reflexos, né, 2024, é um disco que ali você mostra uma maturidade, você dá uma guinada na tua carreira, né? Como é que você pontua, então, esse novo trabalho, né? Dentro dessa nova versão sua, nesse novo direcionamento seu na carreira? Cara, eu costumo me tratar, né? Tratar a minha vida, a minha carreira como uma continuidade infinita e até onde eu durar, no caso. Mas eu acho que esse novo Dudu, esse Dudu que eu venho, essa pessoa que eu sou agora, é real escolha, é um reflexo de tudo que foi acontecendo, porque acredito até pouco antes desse álbum, eu tinha demorado bastante a tomar aquele, sabe, quando você acorda de manhã e fala, caramba, sou Augusto, sou um colunista, eu tenho que apresentar um programa amanhã. Achei que ainda era março de 2002, sei lá, entende? Acho que foi isso que aconteceu um pouco comigo, então, depois de Escolhas e Reflexos, eu falei, peraí, cara, eu sou um artista, eu sou um MC, eu sou um rapper, eu tenho uma história a contar também, foi muita coisa além. Acho que não dá mais só pra eu fazer música olhando pra mim, entendeu? Acho que não dá pra fazer música só olhando pra mim. Tem um público que tem um afeto pelo meu trabalho, eu preciso entender também como eu posso apresentar o que eu quero também, sem desrespeitar ou sem deixar de pensar nas pessoas que consomem e vivem com a minha música, né? Porque viver a gente vive com música. Eu vim no caminho pra cá tendo uma conversa com um motorista que era um professor de matemática que falou, cara, eu não sei imaginar minha vida sem música. Eu acordo, eu escuto música. Escovo os dentes, eu escuto música. Antes do meu café, eu sento e escuto um pouco de música. Então, tipo, a música, ela tem essa relação, né? Ela já não é mais minha quando ela sai de mim.
ela não me pertence. As pessoas vão fazer o que quiser com elas, criar memórias, laços, se apoiar. Então, tipo, o que eu tentei trazer foi algo que pudesse representar o que eu gosto, mas ao mesmo tempo também trazer um pouco do que as pessoas me pedem. Então, coisas, o cara errado é esse ponto aqui agora pra mim, como eu disse, eu tô trazendo um amontoado de referências da minha maneira. Não fiz uma música citando essas referências, eu não sampleei um artista. Eu tentei trazer como o Dudu vê e escuta e como eu gostaria de ter feito certas coisas, mas tudo isso sendo o Dudu fazendo isso. As suas letras, composições traz a sua influência da batalha, total. Assim, você tem um pouco desse, você gosta de mostrar esses contrastes que são coisas típicas de batalha. Eu queria que você falasse dessa história. Só que você começou muito cedo em batalha. E eu queria saber se isso você traz isso pro disco novo. Você traz essa cultura da batalha pro seu trabalho. Cara, isso é um reflexo bem além até, né? Eu realmente não tinha parado pra pensar dessa forma mais real. Acho que a batalha foi algo que me provocou isso totalmente na forma que eu componho, que é na batalha a gente tá sempre cercado por um tema. Por mais que a batalha não tenha um tema, ela vai girar em torno de um tema, entendeu? Então acho que o que eu trago muito das batalhas na minha letra é isso. Eu sempre tento trazer um contraste, um conflito, um ponto e um contraponto. Eu sempre, em todos os meus escolhas e reflexos é sobre isso. A Sídia, todos os meus discos até então sempre tem o lado A e o lado B ali, eu acredito. Sempre divido os meus discos assim, dessa maneira. Mas acho que é real muito coisa de MC, né? De batalha ali, tipo, eu sempre tento. Quando eu crio um problema, eu tento trazer uma solução. Quando eu crio uma indagação, eu tento trazer uma continuação para aquilo. Eu sou muito de fazer referências dentre as minhas próprias músicas, entendeu? Então eu tô Isso é sempre. batalha Isso é total. muito coisa de batalha. Tem saudade de batalha? Pô, muita, mano. Acho que é igual um jogador de futebol, tipo assim, que para de jogar bola. Pô, o cara não vai querer parar de jogar bola, entendeu? Mas a batalha, hoje em dia, ela já se transformou, né? Tipo assim, aquela sementinha que a gente plantou lá em 2016, 2015, se transformou no que a batalha é hoje. É um cenário composto por vários artistas e várias empresas e várias chances e o público próprio. Então, acho que se tornou uma coisa muito maior. Então, tipo, quando eu tento falar isso em outros lugares, parece até que eu estou só fugindo, mas a minha relação com a batalha é com o MC de batalha, mano. Tipo assim, eu comecei nas batalhas quando a minha vontade era chegar com uma folha e falar, olha aqui, ó, ganhei, tá vendo, mãe? Estou participando de algo, a cultura vai me levar a algum lugar ainda. Então, tipo, era uma representação muito mais simbólica da ideia da vitória, tá ligado? Do que, óbvio que, pô, eu vou estar sendo o maior hipócrita do mundo se eu não falar que eu queria voltar, acabar com todo mundo e ganhar o Nacional. Mas não é mais a mesma coisa, entendeu? Não é mais o mesmo sonho. Hoje são outros sonhos. São jovens que, pô, já vivem disso. Na minha época eu não vivia disso. Tipo, a batalha demorou muito pra me dar algum retorno financeiro, eu digo. Mas o que ela me deu em troca disso foi resultado de tudo isso, entendeu? Sem as batalhas não existiria o Dudu de agora. Mas eu não entrei nas batalhas com o objetivo de ser o maior campeão da história. Mas elas continuam trazendo, né, a questão do conceito, a importância do envolvimento musical com o rap, tá ali na batalha. Porque eu acho isso muito importante. Eu faço uma relação muito grande com a roda de samba, né? Que sempre me pergunta, a roda de samba é importantíssima, essa relação ali com o movimento, né? Qual é a O cultura? início, né? O improviso, as pessoas, a aproximação com as pessoas, o repertório. E eu acho que Batalha tem muito isso. Ela é uma roda de samba do rap. A batalha é exatamente isso. A batalha, no movimento hip hop, né, são 4 elementos, que é o DJ, o grafiteiro, o b-boy e o MC. Então, sem o MC, sem o b-boy, sem o grafiteiro e sem o DJ, não tem o acontecimento. E sem o hip hop, sem a base, acredito que a gente acaba indo para um ponto muito distante do que é a cultura de fato, né? É que nem muitos artistas, o MC, muita gente já falou, rapper não é MC. Quem canta rap hoje deve tudo ao movimento hip hop, deve tudo aos MCs que fazem a cultura acontecer nas ruas, que inspiraram jovens, assim como quem também rima nas ruas deve agradecer aos letristas e compositores que formaram a velha guarda e a vanguarda, assim como eu respeito muito entre os DJs, entre a nação que faz esse movimento acontecer, entre os b-boys que representam o movimento dessa cultura, e entre os grafiteiros que marcaram isso em gerações. A cidade de São Paulo hoje é um reflexo disso,
o movimento hip hop, o quanto ele transformou a cidade de São Paulo e a cultura num geral, é sem palavras, é indescritível, né? A gente tem o Racionais aí como um expoente cultural internacional do Brasil hoje, e isso é devido à cultura hip hop e os traços que ela foi deixando. Então, a batalha é um dos polos que não pode acabar nunca, que independente do que vire, independente do que saia dali, mesmo que saia uma liga de batalha igual a Liga Olímpica, a batalha de rua, ela é necessária para que outros Dudus, outras Budas, outros Emicidas, outros artistas aconteçam. E daí vem vários transformadores culturais que são produtores, cinegrafistas, diretores, produtores culturais, e essas pessoas sustentam a cultura e o movimento em si. O rap salvou sua vida? Com certeza, sem o rap não teria vida, sem o rap não teria... Sem o rap talvez eu não poderia nem estar aqui para contar a história. Eu sou o que eu sou graças ao rap, principalmente eu falo isso, a galera até... Mas graças ao movimento hip hop, como eu disse, graças à cultura de MC, graças à cultura que me letrou minimamente para eu conseguir enxergar o mundo como parte dele, entendeu? Como um jovem de periferia preto, tá ligado? Que precisava seguir um caminho que me trouxesse mais do que resultado, né, imediato, né? Mais do que... Acho que a maior coisa que eu aprendi com rap, com hip hop, foi que conhecimento é a única coisa que ninguém vai me tirar. A marca que eu deixo pra frente, o conhecimento que eu passo pro próximo, é o bem que eu planto pra amanhã, tá ligado? É um próximo oportunidade que eu crio. Como é que você queria que as pessoas ouvissem o Cara Errado? Como é que... Eu gostaria que as pessoas lessem aí seu novo trabalho. Cara, eu sou um artista bem artista, sabe? Aquela pessoa, tu precisa dar atenção, ele é artista. Eu sou esse cara. Eu gosto que as pessoas escutem a minha música, eu gosto que elas escutem com carinho, mas principalmente eu gosto da sinceridade, que nem a gente teve uma conversa mais cedo que você falou, cara, eu acordei, nadei, fui escutar o álbum, entendeu? É assim que funciona. Eu escuto música assim, entendeu? Tipo, quando eu tô fazendo alguma coisa e eu escuto uma música, eu escuto aquela música, eu falo, caramba, isso tá muito bom, cara. Tipo assim, quando eu volto, quando eu escuto aquela música, eu nem sei o nome, eu nem sei o que tá acontecendo. Eu tenho muito isso. Os discos, eles, é o que eu falei, a gente cria memórias, tá ligado? Quando a música sai da gente, agora você tem uma visão do disco que eu já tô com inveja, eu já queria poder escutar ele uma primeira vez assim, mas eu quero que as pessoas escutem assim, com sinceridade, com coração, com o tempo que elas tiverem. Acho que todo disco que eu lanço, todo mundo que é artista fala, lancei um disco, senta, escuta com carinho. Não, acho que esse disco merece a sua sinceridade. Então, escute com o seu tempo, escute de coração aberto, escute sem pretensão, mas escute confiante de que vai ser um ótimo disco, que com certeza vai fazer a mínima diferença no seu dia. Dudu, conta aí pra aquela câmera lá, o pessoal ouvir teu disco, o Cara Errado. Aí, ó, pra você que ainda não escutou, o Cara Errado já tá disponível em todas as plataformas digitais existentes, bancas e jornais possíveis. Então procure saber mais aí, o Cara Errado já tá aí disponível. Pode escutar sem medo, sem pressa, sem miséria. Legal. Dudu, Obrigado, muito obrigado por ter vindo Tamo aqui. junto, prazer Bom imenso demais. conhecê-lo. Descasso, sonoridade sensacional. Ouçam o Cara Errado, rapper Dudu, quinto disco, mostrando maturidade, competência, fazendo junção aí de vários elementos musicais, indo muito além do que normalmente se ouve aí no rap. Vamos lá, Dudu. Obrigado. Pra cima. Valeu.